Estou enxergando aqui? Sim. Sim. Beleza. Então hoje a última aula teórica que a gente vai ter, senhas. Eu particularmente, são os slides que eu mais gosto, assim, que eu acho mais interessante. Quando a gente consegue testar de maneira bem simples ali, rápida. E é bom para ver o que a gente pode fazer também para se prevenir, né, contra um ataque. Então, vou falar um pouco aqui sobre os sistemas para gerenciamento de senhas, tanto no Linux quanto no Windows. Então, no Linux, ele é um sistema multiusuário, então a gente pode ter na mesma máquina vários usuários diferentes que podem fazer login, né? Para o sistema operacional, um usuário vai ser uma identificação do sistema, ou seja, um login e senha. Então, ele vai ter sempre um login e senha quando ele for cadastrado. Um número de identificação, que é chamado de UID. Um número de identificação de grupo, que é o GID. Ou seja, ele pode pertencer a um determinado grupo, porque a gente pode fazer permissões diferentes para cada grupo e, inclusive, quais arquivos eles podem acessar. Internamente na máquina, quando a gente adiciona um usuário como usuário da nossa máquina, a gente permite, na realidade, o Linux cadastra ele em dois arquivos. Então, ele separa e coloca no arquivo PSWD informações sobre o usuário e no Shadow o hash relativo àqueles usuários. Além disso, tem o arquivo relativo aos grupos, que também é na mesma pasta etc. E aí ali a gente vai ter as informações sobre quais grupos existem naquela máquina. Os comandos no Linux que a gente pode usar para adicionar um novo usuário, vocês vão precisar disso para o trabalho de vocês. É o UserAdd e o add_user. A diferença de um e outro é que no UserAdd vocês vão dar só um nome para o usuário e as configurações vão ser padrões ali. Depois vocês vão ter que alterar a senha e outras configurações que podem ser feitas para o usuário. Se vocês quiserem que seja uma ação interativa, aí vocês usam um outro comando, que é o add_user, e aí ali vocês vão, o próprio computador, o terminal já vai ficar perguntando para vocês. Então, qual é o nome, senha, ele vai fazer perguntas, vocês já vão preenchendo ele. E para mudar a senha de algum usuário, o comando usado no terminal é o pswd. E, respectivamente, o nome do usuário que vocês querem alterar. Se vocês forem usuário root e quiserem fazer para vocês mesmos, é só escrever pswd sem botar o nome do usuário depois. Outro comando que pode ser útil para o gerenciamento de usuários é o usermod. E aí a gente tem uma série de opções. Ninguém chegou. Boa noite, já. Usermod. Então a gente tem ali o "-l" para escolher um novo login para o usuário, o "-c" para adicionar um comentário para aquele usuário, que vai ser salvo também no nosso arquivo do usuário no sistema operacional. Podemos alterar o diretório home dele com "-d", adicionar um novo grupo com "g". A gente pode desabilitar a senha para ele ou habilitar com "-l" e "u". A gente pode modificar alguma informação, como expiração de senha, número máximo, número mínimo de senhas, com as opções "-m" ali, maiúsculo e minúsculo. E a gente pode exibir as opções que a gente tem atualmente para aquele usuário. Então, essa é uma boa política, né? Depois de um tempo modificar a senha, porque existem vazamentos de senhas, então a gente tem que estar sempre fazendo essa modificação periódica. Aqui um exemplo então do comando do UserAdd. Então aqui eu estou executando um terminal para adicionar um novo usuário, no qual o diretório home dele vai ser Joe, que está dentro da pasta home, e todas as pastas de usuário ficam dentro da pasta home. Estou já especificando com "-s" ali qual é o bash que ele vai usar, qual grupo ele pertence, então ali o "-g users, o grupo usuários, e ali o nome de login que ele vai usar, que é o Joe. A gente pode usar depois o comando group add para adicionar ele em novos grupos, se a gente quiser. E dentro do arquivo group, que está dentro da pasta etc, a gente pode verificar quais são os grupos disponíveis. Depois que a gente cria o usuário, a gente tem que usar o comando pswd para definir a senha para ele conseguir fazer login. E se a gente quiser descobrir quais são os usuários atuais, quem quiser rodar isso na máquina local, dá para fazer também. Usar o comando cut ali para recortar o nosso arquivo pswd
Nesse caso aqui, ele vai vir alguma coisa nesse sentido se vocês fizerem na máquina Kali de vocês. Então, vai vir os usuários atuais que estão salvos ali no PSWD. Se a gente botar esse comando lá no explain shell, naquele site que eu tinha comentado em outra aula, ele vai descrever ali que a gente está recortando e pegando uma coluna só de dados, usando o delimitador com "-d" 2 pontos. Então, ele está separando de 2 pontos em 2 pontos e quebrando e pegando só a primeira coluna, porque eu estou especificando no field ali, no "-f", que eu estou pegando a primeira só. Então, isso vai fazer com que a gente pegue só os nomes de cada usuário da máquina. Os atacantes têm que quebrar uma senha, porque normalmente a gente não pode salvar senhas em texto claro, né? Então, pelo menos uma função de hash tem que ser executada em cima da senha, e esse valor de hash que é salvo para ter aquela ideia do hash de eu não conseguir, a partir do hash, gerar a senha em texto claro. Mas o contrário acontece. Então, o cara vai digitar a senha quando vai fazer o login, é feito o hash daquela senha digitada e comparado com o hash que está salvo naqueles arquivos de configuração. Cada sistema operacional vai armazenar senhas de um jeito diferente, em formatos diferentes. Então, no Windows se usa o SAM e no Linux se usa o PAM. Esse site é bem legal, pessoal. Aqui ele calcula a partir da quantidade de dígitos que tenha uma possível senha, e ali na velocidade que eu tenho ali por segundo de tentar quebrar senhas. Além disso, no lado ele coloca quantas unidades de processamento, ou seja, eu vou rodar em paralelo esse ataque. E ali em cima, nos caracteres na senha, eu posso marcar quais caracteres que eu estou usando. Ali em cima eu marquei todos. Então, teoricamente, se eu tivesse uma senha aqui com 8 dígitos, isso já demoraria 30 anos para fazer um ataque de força bruta. Então, quanto mais variedade de símbolos eu tenho, mais difícil fica para ser quebrado. Então, quanto mais checkbox a gente marcar ali em cima no Characters in Password, mais vocês podem brincar um pouco com isso. Deixa eu mandar o link aqui. Então, quanto mais vocês adicionarem caracteres diferentes, mais difícil vai ficar. Só que se a gente alterar bastante a velocidade, ou seja, se o desempenho computacional do nosso atacante aumentar drasticamente, com as mesmas configurações, a nossa senha de 8 dígitos ali já não é nem um pouco confiável, né? Então, para garantir que não tenha esse perigo, né, que não pegue um atacante, um super atacante ali, um cara que tem um poder computacional grande ou que ele consiga controlar várias máquinas escravos paralelamente para fazer o ataque, a gente tem que ter senhas grandes. Então, vou falar ali mais para frente qual seria uma senha interessante em quantidade de dígitos. Eu tinha um orientador na faculdade que ele tinha que criar uma senha segura para o cluster, que era um cluster de 10 máquinas, se eu não me engano, e ele fez uma frase. Então, ele pegou uma frase, acho que era do filme do Planeta dos Macacos, e aí com aquilo ali ele decorou e aí ele usava aquela senha lá para... que era, querendo ou não, criava um número de caracteres bem grande, né? Quem já usou o Windows XP não tem saudades. No Windows XP se usava o SAM, que é Security Account Manager, é o modo de gerenciar, que era o modo de gerenciar senhas no Windows XP. Esse registro era feito, essas configurações eram salvas no registro do Windows mesmo, e só conseguia acessar ele se eu fosse administrador da máquina. E internamente ele usava, a forma de armazenar isso era usar o LAN Manager Hash. Então esse hash tinha 14 bytes, só era usado letra maiúscula para armazenar, e se quebrava esses 14 bytes em 7 e 7. E então era criada uma chave DES para cada uma dessas duas partes, e isso foi usado até o Windows Server 2003. Então, para vocês verem como não era nem um pouco seguro ali o Windows Server 2003. Aqui tem um comparativo entre o LM, que era que é o sucessor, desculpa, que é o que eu estava falando agora, que é esse que divide em partes, e o NTLM, que é o que surgiu depois, foi quem sucedeu
o LM, então o tamanho dele é o mesmo, mas a quantidade de caracteres que ele usa é drasticamente maior, o tamanho gerado também é drasticamente maior, ele usa a senha inteira, ele não quebra a senha em partes, e ele é sensitivo ao caso, então ele diferencia maiúsculos e minúsculos, e ele é muito mais seguro do que a versão anterior. No Linux, a gente usa o PEM, então, tanto em sistemas Unix quanto Linux, as informações são armazenadas no PSWD, mas conforme foi sendo usado o sistema operacional, o Linux, para que uma aplicação fosse fazer, usar as informações do usuário, não precisar ter acesso de root, de superusuário, para poder acessar o PSWD, foi criado o arquivo Shadow, no qual foi separado os hashes das demais informações daquele usuário. Então, o Shadow a gente não precisa ter permissão de root para acessar. Além disso, o Shadow vai armazenar o nome do usuário, o hash dele, que aí pode incluir um salt junto, eu vou explicar no próximo slide o que é esse salt, e a última vez que essa senha foi alterada. Então, isso pode ajudar a gente no gerenciamento, se a gente precisa modificar o tempo que ou se precisa ser alterada essa senha novamente. Obviamente que a gente não precisa usar só isso quando a gente vai gerenciar senhas no Linux, né? Uma possibilidade é usar o LDAP, por exemplo, é um protocolo específico para isso. E dá para usar a autenticação PEM também para definir esse tempo de expiração das senhas. Como comentei sobre o Salt, então ele é um valor randômico que é gerado e concatenado previamente à senha. Por que isso? Ali no LangMan, lá naquela versão NT bem antiga lá do Windows, se eu tivesse dois usuários que tinham a mesma senha, então aqui no caso é a Alice e o Bob, né? Então se eles tivessem a mesma senha, eles iam ter o mesmo hash salvos no computador. Já no Linux, como tem esse valor randômico gerado, e ele é colocado no início do hash, isso faz com que, com o salt ali, ele não tenha, mesmo que a senha for igual, o valor armazenado como hash daquela senha não é mais o mesmo, para Alice e para o Bob. Aqui tem um exemplo de como é que é salvo essas informações no arquivo Shadow, então eu vou ter uma linha para cada usuário. Os delimitadores de um campo e outro são os cifrões ali. E ali no primeiro campo que a gente tem inicialmente é o valor 6, né? Então, aquele primeiro valor 6 ali entre os dois cifrões, vamos dizer qual é o algoritmo de hash que está sendo usado para fazer esse cômputo do hash desse usuário especificamente. Então, a gente ali tem uns valores padrões, né, para os algoritmos que estão disponíveis ali na máquina. Então, o 1, por exemplo, é o MD5, o 5 é o SH256. Nesse caso, está sendo usado o SH com 512. O segundo valor que vai ter depois do cifrão vai ser o seu valor de salt, que é um valor menor. E, finalmente, a última parte é um valor maior, que é o nosso hash mesmo. Se a gente acessar esse arquivo ali, common password, a gente pode alterar ele e modificar o algoritmo de hash que tem disponível ali. Inclusive o valor padrão que tem, né? Então aqui é só uma comparação entre três linhas salvas num arquivo Shadow, cada uma usando uma função de hash diferente. Então o SH512 é bem maior, né, para armazenar, por isso que ele é mais seguro também. E vai mudar aquele valor inicial ali que está em negrito, o valor 1, 5 e 6, que indica o algoritmo que a gente está usando. Quando um atacante tenta descobrir as senhas e usuários daquela máquina para tentar quebrar localmente aquelas senhas, um comando que existe, que é usado, é o unshadow. Então, basicamente, o que a gente faz com o unshadow é pegar o arquivo PSWD e o arquivo shadow e tentar unir eles novamente em um arquivo único. Então, o primeiro passo que o atacante vai fazer, antes de passar ele para esse arquivo para ser atacado por um software, por exemplo, como o John the Ripper, que a gente vai ver depois, o primeiro passo que ele tem que fazer é fazer essa junção dos dois arquivos para depois tentar fazer o ataque. Então, a partir desse arquivo de senhas, o que ele pode fazer? Tentar descobrir um ID válido, de um usuário válido, descobrir qual algoritmo de criptografia que está sendo usado,
através do arquivo shadow ali, obter a senha cifrada, criar uma lista de possíveis senhas, que a gente chama de dicionário ou word list em inglês, cifrar cada senha que eu tenho ali no meu dicionário e comparar e ver se eu estou conseguindo, se alguma delas bate com os usuários que eu tenho no arquivo, e verificar se é igual ao que foi obtido nos passos 3 ali, que era a senha cifrada, se eu obtive, com o que eu cifrei ali na 5. Então, para tentar quebrar senhas localmente, a gente tem 4 tipos de ataques principais, que é o de dicionário, ou de word list, o força bruta, que é tentar todas as possibilidades. Então, se a gente tiver uma senha, hoje em dia, né, se a gente tiver uma senha de 21 caracteres para cima, a gente não precisa nem se preocupar com o ataque de força bruta, porque vai demorar muito tempo para eles conseguirem quebrar, vai ser inviável. Conforme a gente vai diminuindo a quantidade de caracteres, vai ficando mais fácil de fazer um ataque de força bruta. Eu tenho também a mistura dos dois primeiros, que é o ataque híbrido, também chamado de word mangling, porque aí inicialmente se começa com um ataque de dicionário, então a gente vai fazer concatenação de números e letras para as palavras do dicionário, então a gente vai pegando e vai modificando o próprio dicionário para fazer combinações possíveis, e através dessas regras aí que a gente vai aplicar no nosso dicionário para fazer modificações nele, a gente vai e usa isso num ataque de força bruta depois. E também tem o Rainbow Tables, que a gente tem uma lista de potenciais hashes pré-compilados. Então, as regras que a gente pode usar num Mangly pode ser substituir letras por números, que vão ter alguma semelhança. É bem comum, pessoal, como tem que botar um caractere especial na senha, deixar a palavra que ele vai lembrar e só modificar algumas, trocar o O por zero, trocar o S por cifrão, o L por 1 e assim vai, né? Isso é bem comum. Então, ali no exemplo aqui, tinha passwords escrito de várias formas diferentes. Né? E os Raintables, tem 2 links ali que vocês podem acessar, né? Tem uns projetos em código aberto que tem só esse foco. Tem 2 sistemas que a gente pode usar no Kali, que é o RTGen e o OffCrack, que tentam auxiliar nesse processo. O problema é que essas tabelas são gigantescas, então elas ocupam muito espaço de memória. Então, isso foi a primeira parte. Alguém tem algum comentário aí dessa parte aí de senhas? Alguma experiência ruim com senhas na empresa? Semana passada o iCloud disse para mudar de senha porque já virou, sei lá, tipo, data leak, um negócio assim, apareceu uma mensagem, sabe, dizendo. Isso já aconteceu comigo também, um tempo atrás até. Eu fiquei uma manhã inteira só trocando senha, porque eu uso umas 3 ou 4 diferentes, né? Sim. O cara não consegue decorar tudo, né? Eu até uso de vez em quando o gerenciador do Safari para gerar umas senhas. Eles geram umas senhas gigantescas, assim, né? Um negócio que é impossível tu lembrar, né? Mas aí eu tive que mudar, porque em alguns, porque o cara pode estar cadastrado em algum site só, aquele site ter sido atacado, e aí os caras conseguem acessar a base de dados de todo mundo que estava cadastrado ali, e aí os caras vendem isso no mercado negro ali Sim. e aí, se um foi vazado, se tu usa essa senha para outras coisas também, né? Tanto o site, normalmente o site eles já avisam, né? Mas se tu usa essa senha em outros lugares, eles podem tentar usar elas para fazer algum tipo de ataque também, né? É uma função. Eu emendei 2 que eu usava e para não. Eu já usava essa aí há tanto tempo, eu peguei e emendei mais uma lá. Eu me dei o trabalho pro meu Gmail, como eu tenho relação com tudo, né? Se tu for pensar, pro meu Gmail eu criei uma senha gigantesca difícil que eu lembro daí. Mas foi pro único, né? O resto eu faço variações. É difícil, né? O cara lembrar. Sim, é. Tem esses gerenciadores hoje em dia, né? Eu tô no Mac aqui, eu uso o Safari tem um gerenciador bom, assim, de senhas, mas é aquele negócio, né? O cara conseguir acesso à tua máquina, já era também. Verdade. Qual que é a tua senha do Gmail, professor? Eu vou digitar aqui, peraí. Engenharia social, né? Vou digitar no chat aqui. Então, as ferramentas aqui que eu vou mostrar hoje,
que tem lá no Kali são o TCH Hydra, que é o único que dá para fazer ataque online mesmo. Então, tentar fazer um ataque remotamente. Tem esses outros três, que é o John the Ripper, é o mais antigo, que eu vou dar até um pouco mais em detalhes aqui. Ele é bem legal de usar. O Caim Abel e o Hashcat. Então, esses três aqui dá para fazer ataque de força bruta, ataque de dicionário, Rainbow Attacks. Eles só não permitem o online, né? O Caim Abel, esse é o link deles, oxid.it, é italiano. Ele tem interface gráfica e ele pode ser rodado tanto no Windows quanto no Linux. Ele tenta quebrar, né, vários formatos diferentes de senha, então localmente, então pode ser o LANMAN e o NT. Ele permite tentar a autenticação de rede também. Então, para o LM, que é um sistema mais antigo, Kerberos também, versão 5. Então, ele tem algumas possibilidades, né? Então, por isso que eu comentei na aula do Metasploit, que a primeira coisa que o cara faz é tentar descobrir primeiro o sistema operacional que ele está, se ele conseguiu acesso, né? Aqui, nesse exemplo, a gente está fazendo isso com o Sysinfo ali, do Meterpreter. E se eu estou no Meterpreter, eu consigo usar o hashdump para pegar aquele... Ele já faz isso para mim e já me dá o arquivo de senhas dele lá, com o hash usuário. Se a gente tiver, por exemplo, se o atacante estiver num Windows 8, conseguiu acesso para um Windows 8, né, o hashdump não vai funcionar. Então, o que a gente consegue fazer é rodar esse outro exploit aqui, que é de pós-exploração para o sistema Windows, que é para obtenção, para gather, e chamado hashdump. Aí a gente consegue novamente, da mesma forma, lá o arquivo de senha. Já no Linux, a gente pode dar um sysinfo também, e o que vai mudar na hora de rodar o exploit é só o Windows para Linux ali, no nome do exploit, a gente consegue obter as mesmas informações. Tendo esse arquivo em mãos, né, esse arquivo de senhas ali, aí a gente pode usar, por exemplo, no Canhabel, que ele é visual, ele tem interface gráfica. Então a gente pode adicionar na seção do Cracker ali esse arquivo texto com os hashes. E depois que ele pega esse arquivo, ele gera essa tabelinha aqui, esse Excel da vida aqui, com nome de usuário, senhas e... aqui no caso é um do Windows, né, o valor de LM, NT ali, que é aquela parte quebrada em duas partes, do hash. E aí, a partir disso, a gente, depois de fazer esse carregamento do arquivo, a gente pode fazer um ataque de dicionário. Aí a gente tem que indicar qual é o arquivo de word list que a gente vai usar. Vou falar ainda sobre esses arquivos de dicionário, que no Kali já tem uma série de arquivos já prontos ali pra gente. E um ataque de força bruta. Então, ali a gente vai definir quais são os dígitos possíveis ali, quais são os caracteres que a gente pode usar no ataque, qual é o número de mínimo e máximo de senha que vai ser tentado no ataque de força bruta. Já no Hydra, o nome é Hydra por causa do ser mitológico lá, da Grécia Antiga lá, que é aquele bicho com um monte de cabeça, porque ele é multithread, então ele faz o ataque paralelo, ele é mais potente, né, por causa disso, ele é mais veloz. Então, nesse caso, com esse sistema, a gente pode definir o serviço e o IP do alvo. Com a opção P, a gente pode definir qual word list. Então, nesse caso aqui, a gente está usando o RockU, que é um word list que já vem com o Kali Linux. Embora a gente possa baixar um word list de verdade mesmo é gigantesco, né? Eu baixei um tempo atrás, uma vez, era não sei quantos gigas, um arquivo só de word list. Mas ele tem esses arquivinhos aqui, padrões que vêm no Kali. Eu tenho que usar a opção "-L" para colocar o ID do usuário, que eu acho que tenha naquela máquina. Ou pode ser um arquivo com vários usuários possíveis. E aqui um ataque está tentando ser feito para o serviço SSH, para aquele IP específico ali, 192.168.8647. Então ele vai tentar jogar para aquele usuário root aquelas senhas que estão no word list para ver se alguma consegue fazer login via SSH, né? Consegue fazer conexão.
Aqui as opções, então a gente tem "-l" ou "-l" maiúsculo para um usuário, uma lista de usuários possíveis, senha e lista de senhas com "-p", então, por exemplo, eu quero testar se é admin já sem usar um word list, dá para fazer também. Se a gente botar a opção "-f", ele vai terminar depois da primeira vez que ele conseguir sucesso, obter sucesso num login. O servidor, o serviço, então, por exemplo, nesse exemplo aqui a gente está usando o HTTP Post Form. Então, os parâmetros que a gente vai usar, nesse caso aqui, a gente tem que passar o URL do ataque HTTP Post. Então, aqui a gente está, isso vai variar de serviço a serviço. Então, aqui ele está tentando fazer um login e tentando obter ali, verificando se ele consegue fazer aquele login ou não, fingindo que é uma solicitação de um sistema login, de uma página PHP ali chamada login. Então, nesse caso aqui, o ataque rodou com sucesso, porque era uma máquina bem vulnerável, o login, a senha era admin, então, admin, daí funcionou e o ataque finalizou, porque eu tinha botado a opção "-f". Aqui tem uma lista de todos os serviços suportados pelo Hydra, então tem MySQL, FTP e assim vai. Tem uma série de opções, Telnet. Temos também o John the Ripper, então ele roda em Linux, Unix e Windows, é o mais antigo deles, já foi muito usado, né? Ele tem 3 versões, então tem a versão comunitária, Free e a Pro. No sistema Unix ele vai precisar ter como entrada o arquivo PSWD, ou aquela combinação de PSWD e Shadow. Então, aqui em negrito a gente tem um exemplo, né, usando o OneShadow, acessando o PSWD e o Shadow, passando isso como parâmetro e redirecionando a saída disso para um arquivo ali, eu chamei de combinados, aí vocês vão definir o nome de vocês. E aí esse combinados é que vocês vou colocar como entrada no John the Ripper. No sistema Windows, aí a gente tem que usar um outro programinha, fgdump, para gerar esse arquivo de entrada. Então, ele é um código aberto, GitHub. O arquivo PSWD tem mais ou menos esse formato. Então, eu separo tudo por 2 pontos. Eu tenho o login, a senha encriptada, que seria o nosso hash ali. Se eu estiver usando o Shadow, o arquivo Shadow vai vir um asterisco ali no lugar do hash, ou um X, ou 2 pontos de exclamação, vai depender do sistema que está sendo usado. 2 pontos vai vir um identificador, um número para indicar as permissões daquele usuário, a mesma coisa para o grupo do usuário depois. Esse geckozinho são informações gerais que podem ser associadas ao usuário. Então, ali tem o nome completo dele, por exemplo, nesse exemplo. Depois a pasta home do usuário e, por fim, o shell que ele faz login. Então, cada usuário vai ter uma entrada dessas Cada usuário que pode fazer login naquela máquina vai ter uma linha de entrada com essas informações. Eu só consigo acessar sendo root e, da mesma forma como a gente tinha lá no PSWD, a gente tem uma série de informações separadas por 2 pontos. Aqui a gente tem mais algumas informações, né, como data que expira a senha, esse tipo de coisa. Os modos que ele permite fazer o ataque são 4. Então, o John the Ripper permite um Single Crack Mode, que é o modo mais simples. Então, ele vai tentar usar variações do nome, essas informações extras que vem no Geckos ali, esse tipo de coisa. É um ataque bem simples ali. Normalmente não vai ser muito efetivo. Eu posso fazer um ataque de word list, que é usando um dicionário, e ele faz meio que o que o single faz, mas com uma série de senhas possíveis. O modo incremental, que é para força bruta, e o external mode, que vai gerar senhas possíveis para um programa externo. Aqui eu tenho os formatos que ele suporta, o John. E tudo que o John, por exemplo, ele vai fazer o ataque, esse sistema, conforme ele vai descobrindo as senhas, se ele conseguir, isso é salvo nesse arquivo john.pot. Então, ali eu fiz um teste, eu dei um find para pesquisar na raiz, onde é que está o arquivo, aí ele mostrou qual é a pasta que ele está ali dentro. Então, nesse caso aqui, eu era o usuário root, estava dentro do root, tinha uma pasta oculta, .john, e dentro dele estava o arquivo john.pot. Se eu der um cat desse arquivo, eu vou conseguir verificar quais que foram craqueadas ali. E se vocês forem contratados para fazer uma auditoria,
aí vocês têm que apagar esse arquivo depois que vocês fizerem os testes de vocês. Então aqui um exemplo mais completo, usando single modes, modo mais simples. Primeiro, usando o sudo ali, porque são arquivos que eu só consigo acessar sendo superusuário. Então atualmente estou ali na pasta documentos. No primeiro comando eu copio com o comando cp o arquivo shadow que está dentro da pasta etc para o meu arquivo, para minha pasta local, que está representada pelo ponto ali, para documentos. Faz a mesma coisa para o pswd, que é sempre bom copiar, não alterar o arquivo, esses arquivos aqui, porque eles podem gerar problema depois para fazer login, né? Depois estou usando o comando unshadow para unir esses dois caras e gerar para mim o senhas.dot, que é o nome que eu defini. E chamei finalmente o John com a opção "-single" para esse arquivo de senhas gerado. Aí ele começa a carregar o ataque, ele vai tentando fazer as possibilidades ali. E nesse caso aqui ele conseguiu quebrar uma senha, que era o root, que tinha a senha Tor. Então ali ele vai mostrar, se a gente der um sudo John, que é o sistema, -show senhas.dot, ele vai mostrar quais senhas ele conseguiu quebrar para esse arquivo de hashes. É importante saber qual sistema operacional, né, que está sendo feito o ataque. Então, nesse exemplo aqui, se a gente não definir o formato, ele tenta detectar, né, que ele detectou que era o tipo LM. Se a gente não definir o formato antes e tentar fazer o ataque, a gente vai descobrir menos informações do que se a gente souber o formato e especificar ele com aquela opção menos format. Então, ali a gente descobriu uma senha a mais do que tinha previamente. Essa é a lista de dicionários que já vem por padrão no Kali. Então tem todas essas aqui, uma delas é o Rockil, que eu tinha comentado antes ali. Para verificar elas, basta vocês darem um ls, dentro da pasta user, tem a pasta share, que tem a pasta wordlist, e dentro dessa pasta já vem todos os arquivos texto com esses arquivos de dicionário. Só que a gente pode gerar os nossos wordlists com o Crunch. Então, essa aplicação Crunch, eu passo uma série de parâmetros e, a partir dessas regras que eu passo, ele vai me gerar um arquivo texto com essas senhas possíveis. Então, aqui eu usei o Crunch, diz que vai de 4 a 6 a quantidade de caracteres. Depois eu passei quais aqui eu só estou usando números, então vai do 0 até o 9. Eu só estou aceitando isso, então ele só vai fazer combinações de numéricas. E depois do "-o", eu vou dizer qual é o nome do arquivo que eu quero salvar esse arquivo gerado que ele vai criar. Posso fazer combinações, então aqui eu estou definindo que vão ser sempre senhas de 9 caracteres, que vão ter números, mas eu não vou só usar números. Eu estou usando ali uma opção "-t", e eu estou escrevendo Maria antes. Então, ali cada arroba que eu tenho ali depois do Maria vai ser substituído por algum daqueles números e eu vou fazer combinações. Então, eu estou gerando um arquivo bem diferente do que eu tinha gerado antes. Isso vai me gerar um número de senhas bem grande, bem maior do que o exemplo anterior. E se eu botar o arroba antes da Maria, eu posso fazer a combinação também e assim vai. Então, eu posso fazer várias possibilidades ali de modificações. Se eu já tiver desconfiado que tenha, por exemplo, nesse caso aqui, Maria na senha. Posso usar wordlists pré-definidos do próprio Crunch. Então, eles já vêm, esse arquivo char7.lst de list, né, de listas, ele já vem pronto ali, e a gente pode indicar, em vez de ficar digitando ali 0, 1, 2, 3, 4, 5, quais são os caracteres que eu quero, porque imagine o alfabeto, né, não quero botar todas as letras lá, ficar digitando isso. Então, a gente tem essas opções aqui, ó. Então, tem o L-alpha para letras minúsculas, para só letras maiúsculas o alfa, e assim vai. Tem combinação de número com letras, com espaço, com todos os caracteres possíveis. Então, aqui, se a gente usar esses caras, a gente pode dizer aqui que eu estou criando um word list de 4, no primeiro exemplo, né, de 4 a 8 caracteres possíveis. E estou usando esse arquivo char7list com a opção de usar o mix-alpha. Então, aqui eu estou usando tanto letras maiúsculas quanto letras minúsculas para fazer para gerar esse word list. Ali embaixo a mesma coisa. Então, você tem que ter cuidado porque ele gera um negócio gigantesco se eu tentar fazer o máximo possível, né? Então, aqui, só com 8 caracteres possíveis aqui, eu fiz esse teste.
e usei ali todas as possibilidades, né, letra maiúscula, minúscula, números, todos os caracteres possíveis, ele gerou um arquivo bem grande, não sei quantos gigas lá, e demorou um bom tempo para ser gerado esse arquivinho aqui, só com 8 caracteres possíveis, né? Por isso que se a gente gerar um word list com 20 caracteres possíveis, vai ficar um negócio impraticável. Aqui só mais um exemplo. Tá. Aqui eu só sugiro, né? Ó, tenta rodar esse mesmo exemplo que eu fiz aqui e troca 4.4 por 10.10. E vê a diferença do tamanho de um arquivo para outro. Por fim, eu tenho o Hashcat. Ele é um pouquinho mais eficiente que o John. Ele usa paralelismo de GPU, né, da placa de vídeo. E ele tem a opção de passar algumas regras com a opção "-r". Então, aqui só um exemplo de como obter só o hash. Esse código está em negrito aqui. A gente está usando de novo o cut, que é aquele método que eu usei antes, só para pegar só os hashes para usar como entrada no Hashcat. Tem esse softwarezinho aqui que eu achei no GitHub também para fazer auditoria de senhas, achei interessante. Dá para usar ele também. Ele gera um relatório em HTML, ó, do que foi descoberto. Então é meio que automatizado, né? E se for um crack remoto, é bem mais complicado de fazer. Então, no caso do crack remoto ali, eu não tenho acesso à máquina, né? Mas eu estou tentando só fazer. Então, seria similar ao que eu mostrei antes com SSH lá no Hydra. Ele chama muito mais atenção, porque é como se eu tivesse sempre tentando acessar alguma coisa, dando um acesso inválido. Então, isso vai chamar muito atenção. Se eu tiver algum controle sobre a minha rede, isso já vai bloquear o ataque. E aqui as tarefas que você tem que fazer. Vocês vão pegar a máquina de vocês, Kali, vão criar 4 usuários com o mesmo nome e senha. Então, Homer, Marge. Então, Homer vai ser Homer e Homer, login e senha. A Marge vai ser Marge, Marge, e assim vai. Então, Lisa e Bart, você vai criar 4 usuários. Aí eu quero que vocês usem o John the Ripper, façam similar ao que a gente fez ali com exemplo. Usem o comando copy, né, para não fazer nenhuma alteração ali no PSWD e Shadow. Vocês vão ter que usar o Unshadow para unir eles, né, antes de usar o John. Aí eu quero que vocês façam essa pesquisa de como usar o modo upper no John the Ripper, então, e tentem usar isso. Então tem que dar uma pesquisadinha ali sobre isso, antes de usar. Aí vocês podem usar o comando crunch para gerar alguns word lists. Então, de 3 a 8 caracteres, eu quero nesse caso aqui, com todas as combinações possíveis. E aí, fazendo essas variações, eu quero que vocês comparem o tamanho deles em bytes. Vocês podem usar a opção ls-la para ver a quantidade de bytes de cada arquivo que vocês geraram. E aqui esses dois últimos exercícios não precisa fazer, tá? O 5 e 6 não é para fazer. Então, basicamente é isso, não é nada muito complexo. É só para vocês usarem ali o John the Ripper e o Crunch. E aí vamos ver se a gente consegue quebrar. Ó. Nesses dois aqui, vamos ver se vocês vão conseguir quebrar esses usuários aqui que vocês criaram antes. Para criar usuários, tem que voltar lá no início dos slides, primeiro os slides ali, e ver como é que a gente cria usuário. Vocês podem criar usuário tanto por linha de comando, usando o user_add e o add_user lá, e o PSWD depois para gerar senha, ou usando a própria interface gráfica do Kali e adicionando usuários, né? Vocês podem ir em configurações, usuários, e podem adicionar por lá também. Mas eu sugiro usar a linha de comando, eu acho mais eficiente. Às vezes, em turmas passadas, o pessoal já criou usuário por não sendo por linha de comando, deu alguns problemas lá depois. Dúvidas, pessoal? Questões? Está acabando a nossa disciplina. Esse é o trabalho 4 ou é só um exercício? Esse é o trabalho 4. Beleza. Então, ele é mais simples, né? Mais direto ali. Sim. Só documentem bem. Vocês podem tirar print dos terminais ou gerar a saída e redirecionar para um texto, tanto faz. Importante vocês mostrarem os comandos que vocês usaram, o que saiu o que gerou como saída de cada comando, esse tipo de coisa. Sim. Não, bacana esses trabalhos práticos aí. Eu tentei deixar o mínimo, porque essa disciplina podia ser bem chata e bem teórica, né? Principalmente a parte de auditoria. Então eu tentei deixar o mais prático possível. Não sei se foi de valia aí para vocês, se aprenderam alguma coisa nova. A minha ideia aqui nessa disciplina é
abrir os horizontes de vocês, né? Que de repente alguém quer ir para a área de segurança. Então, existe essa área, ela é bem grande. Tem, para quem quiser trabalhar na área depois, é só fazer certificação. Dá para fazer online, inclusive, prova de certificação. E que é o que o pessoal solicita depois para quem vai trabalhar na área, né? Dá para trabalhar remotamente também, no exterior, dá para fazer um negócio legal. E é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Deixou da disciplina? Na A gente parte verdade, pro essa próximo. parte de segurança, né? Por exemplo, muitas empresas